criaturinhas da tia, como que vocês estão? Bem, hoje nós vamos começar o conteúdo da apostila 2, vamos começar no módulo 8. Sendo que esse conteúdo é uma continuação de todos os conteúdos que nós estávamos vendo lá no final da apostila 1, tá? Módulo 5, módulo 6, módulo 7, tá? Então, aqui nós vamos dar uma aprofundada dentro da função sintática e da análise sintática de tudo que nós estávamos vendo, tá? Bem, o módulo 8 é regência verbal e pontuação. Então, nós vamos falar de regência verbal e pontuação. Mais especificamente, nessa aula, falaremos sobre regência verbal. Bem, nós começamos lá no estudo da sintaxe, até então, lá nos primeiros módulos da apostila 1, nós estávamos falando sobre classes gramaticais. E nós sabemos que quando nós estudamos classes gramaticais, nós estamos falando de morfologia, ou seja, nós estamos falando das funções morfológicas das palavras, tá bom? Depois, nós passamos para o estudo da sintaxe, né? Da sintaxe de uma oração, da análise sintática que nós fazemos de uma oração em relação às palavras, termos, etc. Nós falamos sobre sujeito e nós falamos sobre predicado. Então, nós classificamos quais são os sujeitos existentes e classificamos quais são os predicados. Quando nós chegamos nos predicados, nós vimos que o verbo é uma palavrinha essencial para a gente saber que tipo de predicado que nós estamos falando ali, que tipo de predicado nós estamos analisando. Então, nós sabemos que nós dividimos os verbos entre verbos nocionais e verbos não nocionais, em que os verbos nocionais indicam uma ação e os verbos não nocionais não indicam uma ação, sendo assim, portanto, verbos de ligação, tá? Funcionam ali no contexto como verbos de ligação, tá? Os verbos nocionais, aprofundando cada vez mais, nós vimos que os verbos nocionais, eles são verbos de ação. Portanto, alguém tem que praticar essa ação, certo? Então, esses verbos, eles podem ser divididos, os verbos de ação, eles podem ser divididos entre verbos transitivos e verbos intransitivos. E o que são? Os verbos transitivos são os verbos que precisam de complemento para fazer sentido ali no contexto, e os verbos intransitivos, eles já fazem sentido por si mesmo. Por si próprio, ele já tem um sentido, ele não precisa... Professora, pode ser que tenha um complemento ali, pode ser que venha um termo acessório ali para simplesmente dar um sentido a mais, tudo mais, mas ele não vai complementar, porque esse verbo intransitivo ele não precisa de complemento para existir, tá? Mas pode vir um termo ali na frente, então a gente não pode confundir, tá? A gente não pode, pela ideia de que se o verbo está no final, ele é intransitivo, e se o verbo está no início, ele é... Não. Tanto que nós já vimos sobre cada regrinha, sobre cada verbo, sobre cada transitividade, intransitividade, né? Os verbos, então vamos relembrar aqui, os verbos intransitivos não precisam de complemento, beleza? Os verbos transitivos, eles podem ser divididos, subdivididos, né, em verbos transitivos direto e verbo transitivo indireto, sendo que os verbos transitivos direto não precisam de uma preposição para introduzir o seu complemento. E os verbos transitivos indiretos, eles precisam de uma preposição para introduzir esses complementos. O próprio nome já diz, gente, verbo transitivo direto, o complemento do verbo vem diretamente ligado ao verbo. E verbo transitivo indireto, ele vem indiretamente ligado ao verbo, porque tem uma preposiçãozinha ali no meio, separando os dois, tá? Então, aprofundando um pouco mais, nós vimos que existem objetos diretos preposicionados, o que não é objeto indireto, né? São objetos diretos preposicionados e que têm uma função semântica dentro da oração, ou seja, quer dar um sentido específico de ênfase ou de desfazer uma ambiguidade, enfim. Nós vimos lá no módulo 7 várias funções desse objeto direto preposicionado. E nós vimos também que nós temos o objeto pleonástico, sendo ele podendo ser indireto ou direto, tá?
Então, nós vemos todas essas classificações. Aqui, quando nós falamos de regência verbal, nós estamos aprofundando um pouco mais nessa função sintática do verbo e do complemento. Quando eu falo de regência verbal, nada mais é do que a relação de dependência entre o verbo e o complemento, tá bom? Então, se dentro da oração eu tenho o meu verbo, por exemplo, lá na apostila de vocês, na página 9, nós temos lá no início da página, nós temos a seguinte oração: um dia perdi a tesoura. O verbo perdi é o verbo regente, tá bom? Vocês podem ver lá na apostila de vocês, tem todas essas separaçõezinhas, tá, gente? Todas essas classificações, tá? Então, lá vocês conseguem perceber que o perdi é o termo regente. E perdi, o que eu perdi? A tesoura. A tesoura é o termo regido, tá? Então, é realmente bem simples, é só para a gente aprofundar nesses estudos sintáticos de dependência mesmo entre um termo e outro. Então, nós sabemos que quando eu falo de regência verbal, eu quero dizer, estou me referindo à forma em que um depende do outro, em que um termo depende do outro, sendo que o verbo é o termo regente e o complemento é o termo regido. E nós sabemos que o complemento se trata ou de um objeto direto ou de um objeto indireto, beleza? No caso do objeto, no caso do verbo intransitivo, eu não tenho uma regência. Por que eu não tenho uma regência? Porque ele não estabelece sentido de ligação, de dependência, aliás, com nenhum outro elemento, com nenhum outro termo, tá? Ele por si só, ele já tem um sentido completo ali, tá bom? Lembrando que o que não quer dizer que eu não possa adicionar ali um termo acessório, um termo ali para poder acrescentar informações ou ênfases ou detalhes sobre o meu verbo, que o meu verbo está falando, tá? Mas ele não necessita de um complemento, tá? Lá nas páginas 10 e 11 e 12, 10, 11 e 12, a apostila traz para vocês vários verbos para que vocês se atentem à forma como eles regem e aos termos que são regidos por eles. Aqui vale a gente ressaltar que cada verbo, gente, todos os verbos, não todos, mas a maioria hoje dentro do léxico da língua portuguesa, uma palavra pode atribuir mais de um sentido. A gente sabe disso. Isso não é só nos verbos, né? Na classe dos verbos. Várias outras palavras podem atribuir mais de um sentido. Sendo que um verbo pode atribuir mais de um sentido, eu posso dizer que dependendo do sentido, ele pode ter uma transitividade diferente, tá? Por exemplo, e aqui na apostila de vocês, a apostila traz para vocês alguns verbos que vocês precisam se atentar, porque realmente tem mais de um sentido, né? O que não quer dizer que são só esses, mas eles são os principais. Tem mais de um sentido e dependendo do sentido que ele tem, ele pode precisar de uma preposição ou ele pode não precisar de uma preposição, ou ele pode até ser intransitivo. Em alguns casos, ele pode ser transitivo num sentido e no outro sentido ele não é transitivo. Então, eu não posso colocar o meu verbo dentro de uma jaulinha e falar assim, esse verbo aqui, ele é transitivo, direto e ponto final, acabou. Não, eu preciso olhar para o contexto. E olhando para o contexto, eu vou saber se dentro daquele contexto ele é transitivo, ele é intransitivo. Sendo transitivo, ele é transitivo direto, transitivo indireto. Então, atentar-se a isso, para que vocês não errem na hora de falar de regência, se ele é um termo que rege ou se ele é um termo que não rege, quem que é regido por ele, tá? Por exemplo, vou pegar aqui um exemplo para vocês. O primeiro, o A, lá na página 10, eu tenho o verbo agradar.
Aqui eu percebo que ele tem dois significados, sendo ele fazer carinho, né? Agradar de fazer carinho, por exemplo. Vicente sempre agrada seu cavalo com alegria. Aqui é o sentido de fazer carinho, tá? No caso, quando eu faço carinho, quando eu falo acariciar, eu acaricio alguém e não a alguém. Então, nesse sentido, ele é transitivo direto. Já no sentido de ser agradável, de satisfazer, como é o caso aqui do segundo exemplo, o pai não agradou ao seu filho com a venda do cavalo. Aqui eu percebo que quando eu falo de ser agradável, de satisfazer, eu tenho que satisfazer a alguém. Então, aqui eu já preciso de uma preposição para introduzir o meu complemento do verbo. Então, o verbo agradar, ele pode ser tanto transitivo quanto intransitivo. Aí vai depender do contexto em que ele está inserido e dependendo do contexto, o contexto é que vai dizer qual que é o sentido dele ali dentro, tá? Lembrando que sempre depende do contexto, gente, tudo depende do contexto, é o contexto que vai dizer qual que é o sentido da minha palavra. A palavra sozinha, ela não tem um sentido por si só, tá bom? E assim eu tenho todas as outras palavras aqui, agradecer, perdoar e pagar, né? Que podem ser transitivo direto e indireto. Eu tenho antipatizar e simpatizar, aspirar, assistir, chegar e ir, né? Consistir e várias outras aqui para vocês. O que eu vou pedir para vocês? Que vocês leiam essas palavrinhas e vejam o exemplo de cada uma, porque aqui a apostila de vocês traz cada frase para exemplificar por que ele é transitivo e por que ele é intransitivo. Lembrando que vocês já sabem o que são verbos transitivos diretos, indiretos e verbos intransitivos, tá? Aqui nós estamos fazendo o quê? Simplesmente aprofundando o nosso conhecimento dentro do estudo da sintaxe, tá? E aprofundando cada vez mais nessa análise. Então, recapitulando aqui o que a gente viu nessa aula, nós falamos sobre objeto direto e indireto, verbos transitivos diretos e verbos transitivos indiretos e verbos intransitivos e sua regência. Os verbos transitivos, eles regem um complemento. Esse complemento sendo objeto direto ou indireto, ele é um termo regido, né? E o verbo intransitivo, ele não rege, né? Ele não estabelece um sentido de regência sobre qualquer outro termo, porque ele não tem um complemento, ele não precisa de um complemento, tá bom? Lembrando aqui, só fazendo um adendo, que a apostila de vocês fala sobre adjuntos. Vocês já sabem também, mas eu vou relembrar aqui para vocês, que adjuntos são termos acessórios, tá? Ou seja, eles são dispensáveis para minha oração. Por exemplo, um verbo intransitivo, ele pode ter uma adjunta adverbial, um adjunto adnominal, ele pode ter ali, no caso, uma adjunta, ou seja, um termo acessório, tá? Que tá vindo só para acrescentar uma informação. Se ele não vier, ele não vai fazer diferença, o que não quer dizer que ele é inútil. Ele não é inútil, ele é útil para o sentido daquela oração. Mas o adjunto, seja ele adnominal, adverbial ou qualquer outro tipo de adjunto, ele serve como um termo acessório. Acessório, no seu sentido completo, é algo dispensável, não é? Se ele tiver ali ou se ele não tiver, não vai fazer diferença. Mas se ele tiver, ele vai estar agregando a oração, tá bom? Então, o verbo intransitivo, ele pode ter ali sempre um adjunto para acrescentar na informação, o que não quer dizer que esse verbo intransitivo precisa dele para ter sentido. Tá bom? Então, gente, é isso. Deem mais uma lidinha, anotem as dúvidas de vocês que a gente vai tirar nas nossas aulas online, tá bom? Um beijo e até a próxima.